Coisa importante, pode ser de forma direta, você está perguntando, a pessoa respondendo e tal, ou de forma indireta, você só ouvir a pessoa. Geralmente é mais observado isso aí, porque a pessoa vai acabar ela mesma dando a solução para o problema. Ela vai falando, pois é, irmã, o que você acha que deve fazer nessa questão? Ah, acho que deve, então vou fazer assim. Ela mesma acaba dando solução para o problema, então é uma forma indireta. Próximo. Campo. Onde é o campo? Aí fora, né? Jesus falou assim, vocês pensam que falta 4 meses ainda para a ceifa, o campo já está branco para a colheita. Né? O campo está aí, irmãos. As pessoas estão aí fora. Aí é o campo. Próximo. Ar livre. Outra coisa importante. Aqui é um pouco mais complicado, mas no Brasil a gente tem aquele costume de sair com as caixas, microfone, culto rápido, relâmpago. Às vezes dá para fazer 5, 6, 10 no dia. Usa um pregador lá eloquente, hinos e coisas importantes. Então, ar livre. Próximo. Grupo familiar. Muito importante isso aí. São núcleos, né? Nós não estamos falando aqui em G12, estamos falando em grupos familiares, organizados, no objetivo de evangelismo, com padrões bíblicos. Próximo. Leitura uníssono. Qual é a leitura uníssono? Nós falamos todos juntos, né? Vamos falar todos juntos, isso aqui e tal. Leitura alternada, quando eu leio um texto, os irmãos leem outro texto. Próximo. Doutrina. O que é doutrina? Não é usos e costumes. Doutrina são ensinos, um bojo de ensinos, várias coisas, conceitos, dizendo a mesma coisa. Então, isso é uma doutrina. Nós ouvimos aí o pastor, com muita propriedade, falar sobre doutrina da soterologia, paracletologia, ramartiologia, tudo isso é doutrina. Próximo. Práticas eclesiásticas. Assim, agora sim, entra usos e costumes, que diverge de igreja para igreja, de estado para estado, de local para local. A doutrina não. A doutrina é a mesma aqui nos Estados Unidos, é a mesma no Brasil, é a mesma no Japão, é a mesma na China, mas as práticas eclesiásticas que está envolvendo a eclesia, a igreja, ela muda. E isso não vai dizer que aquela liturgia não está sendo recebida, que são práticas eclesiásticas. Amém, irmãos? Para frente. Encontro de casais importante. Quantos casais com problemas na igreja? Mas nesses encontros as coisas são melhoradas. E depois até, muitas vezes, suprida a necessidade daquele casal. Próximo. Onde que é? É logo ali. Canaã celestial é o céu. E aqui na terra era Canaã, do povo de Israel, para chegar lá, né? Jebu, Salém, Jerusalém. Mas a nossa Canaã é aonde? No céu, está logo ali. Se Jesus nos chamar agora, fecharmos os olhos, frações de segundos. Se for no arrebatamento da igreja, se for agora também, frações de segundos. Então, para nós, Canaã é frações de segundos. Próximo. Protestante, não tem aí? Não, então eu pulei aqui. EBD? Escola Bíblica Dominical, muito importante, né? Próximo. EBF, alguém trouxe uma mensagem e disse que é da EBF. Vamos lá, próximo. Discipulado, muito importante, irmãos. Não se pode batizar sem discipular. Isso é loucura. Tem que ensinar a pessoa, pelo menos princípios básicos, mostrar a história da igreja, fazer lá um trato de membresia, para a pessoa saber o que está fazendo. Porque tem muita gente que só toma banho. Só toma banho, mas não teve um compromisso, porque não foi discipulado. Alguém fala assim, mas lá Felipe, lá no caminho, ele encontrou o eunuco, ele estava ali naquela carruagem, ele não foi discipulado. Quem disse que não? Felipe recorreu às escrituras e mostrou para ele que Jesus era o cordeiro, a ovelha ali. Como não foi discipulado? Ele foi. Foi rápido discipulado, mas foi discipulado. E foi batizado. Então é importante, porque a Bíblia diz de ensinar as nações. Primeiro ensinar, discipular, instruir, depois batizar. Próximo. Línguas estranhas. É bom aqui, nós vamos falar sobre dons espirituais, mas é bom salientar que línguas estranhas existem 3 tipos. A língua estranha que só Deus entende e mais ninguém. Alguns dizem que é a língua do anjo, mas só Deus entende e mais ninguém. Os anjos não entendem. Depois tem a língua que é conhecida na terra. Os irmãos viram no dia de Pentecostes, havia aproximadamente 14, 15 nações reunidas em Jerusalém, aproximadamente 1 milhão de pessoas, e eles ouviam no seu próprio idioma. Então ali eles entendiam. Então são línguas estranhas conhecidas na terra.
E lá em Americana tem um irmão chamado João Cruz. Se alguém o conhece, é uma pessoa que não tem muita escolaridade, tem as suas dificuldades, porém um dia no culto, Deus usou ele em uma língua em árabe erudito. E tinha um árabe lá, Deus tinha um propósito. E quando terminou o culto, aquele homem apontou o irmão João Cruz e disse: quantas faculdades tem aquele homem? Olharam, que homem? Aquele senhor ali. Mas por quê? Não, porque ele falou um árabe erudito aí, que eu fiquei impressionado. E ele mal sabe falar o português. Então Deus pode usar línguas estranhas conhecidas na terra. E existe o terceiro tipo de língua estranha, que para essa existe regra. Existe regra, que 3 no máximo fala. E se não houver intérprete, fala consigo mesmo e com Deus, que isso aí é o dom de variedade de língua. Teve um ensinador uma vez, que foi ensinar numa igreja lá que eu estava participando, e um dos bons ensinadores do Brasil foi ensinar que na igreja só podia 3 pessoas falar em língua estranha. E daí o pastor da igreja, levantou: irmãos, então o Espírito Santo fez tudo errado, porque no dia de Pentecostes todos falavam em línguas estranhas. Então, para essa regra, para a língua estranha, do dom, porque ela é mais alta, todo mundo para ouvir, e precisa ter intérprete para que haja entendimento, porque vai falar com uma altura maior e todo mundo vai parar para ouvir. Se não houver intérprete, a Bíblia não manda calar. A Bíblia fala, cala na igreja, isso é, fala consigo mesmo e fala com Deus. O rádio ligado, você com o som alto, ele está ligado? Sim. Sim ou não? Sim. E se você abaixa o som? Sim. Paulo fala, abaixa o som. Vamos lá. Salvação. O que é? Garantia de vida eterna na presença de Deus após a morte física. Então é a salvação da nossa alma. Próximo. Outra coisa aqui. Quantas vezes a gente ouve uma pessoa apresentar uma criança e diz: olha, irmãos, nós não batizamos criança. Porque a criança, ela não acredita. Chama o nome da criança. Você acredita que Jesus morreu na cruz para te salvar? Olha, não fala nada. Está quietinha, calada. Então nós não podemos batizar criança, tem que crer. Jesus foi apresentado ao 8º dia. E eu pergunto, onde está escrito isso? Jesus não foi apresentado ao 8º dia, Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Jesus foi apresentado no 41º dia, porque se esperava 33 dias da purificação da mãe, que tinha um ritual, a lei de Moisés, está lá em Levítico 12, se não me falha a memória. Então Jesus foi apresentado no 41º dia, 8 mais 33, na minha conta dá 41. Vamos lá, para frente. Apareceu aí? 1, 2, 3? Datas denominacionais. Então são datas da denominação. A nossa igreja está fazendo quantos anos? 100 anos, né? São datas denominacionais. Próximo. Dia do pastor. Não esqueça, né? Não esqueça do dia do pastor. Às vezes alguns se lembram só na hora do problema, na hora da luta, na hora da enfermidade, na hora que falta dinheiro. Liga 2 horas da manhã, 3 horas, o pastor levanta, alô, quem está falando? Ah, irmão, tá, ô irmão. Lembra do seu pastor no dia do pastor. Faz uma festa para ele, abençoa ele, lembre-se do seu pastor. Próximo. Dia da Reforma, né? Alguns inventaram o Halloween, mas o dia da Reforma, 31 de outubro. Lembremos, foi uma grande conquista para os protestantes, com Martinho Lutero, 1517. Para frente. Dia da Ressurreição. Que dia que é o dia da ressurreição? Páscoa. Né? Alguns estão comemorando Páscoa por aí, irmãos. Páscoa é sombra. Páscoa é tipo. Mostrava Jesus sendo crucificado. Nós não somos da Páscoa, nós somos da ressurreição. Para frente. Vigília. O que é vigília? Os judeus observavam 4 tipos de vigília, né? Das 6 até as 7, das 7 às 8, das 8 às 9, primeira vigília. 9, 10, 11 e meia-noite, segunda vigília. 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, terceira vigília. 4, 5, 6 horas, quarta vigília. Às vezes nós observamos na Bíblia Jesus